Olá, bem-vindo a este vídeo. Todos conhecemos o episódio descrito na Bíblia como o dilúvio. Mas será mesmo que você conhece bem essa história? Então vamos ver. Será que chovia antes do dilúvio? Ele foi em toda a terra ou somente onde inicialmente estavam os homens? Seria possível caber todas as espécies de animais da terra em uma arca? Vamos tratar destes e outros questionamentos neste vídeo. Acredito que seja bem interessante de assistir. Então, como sempre faço em meus vídeos, começo apresentando o panorama geral, conforme descrito na Bíblia. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: "Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos." Um primeiro ponto que quero tocar é esse mostrado no trecho lido: tudo o que há na terra perecerá. Neste caso, existe o primeiro indício de que o dilúvio foi universal e não somente local. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal de grande porte e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Aqui também temos algumas reflexões a fazer. Se o dilúvio fosse local, boa parte dos animais não precisariam estar na arca para sobreviver. Bastaria fazer migrações para locais mais altos e afastados. E os homens também poderiam se valer disso, escapando do dilúvio. Também existem teorias que dizem que animais gigantes, como dinossauros, por exemplo, poderiam estar na arca na forma de ovos, que seriam chocados após o dilúvio, e assim seriam preservados. Mas o texto deixou claro que virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Ou seja, os animais vieram de forma espontânea a Noé. Não estavam na forma de ovos ou algo assim. O que poderia ser mais correto é que as espécies maiores poderiam estar representadas por filhotes, que ocupariam menos espaço e comeriam menos do que os adultos. O texto deixa claro também que todos os animais terrestres morreram. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Ou então neste outro, que confirma inclusive que o dilúvio foi universal. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram: aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra.
tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Então aqui vimos que todo ser vivo da terra morreu no dilúvio, que cobriu todas as montanhas da terra, numa altura de quase 7 metros acima das mais altas montanhas. Mas será que caberiam mesmo todos os representantes de espécies de animais na arca? Analisando as dimensões da arca, perto de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, isso daria um volume de 38 mil metros cúbicos. Isso seria algo como 522 vagões de trem de carga, onde caberiam 125 mil ovelhas, considerando também 3 andares de por volta de 4 metros cada um. Um estudo de 2011 da revista PLOS Biology apontou que naquele ano existiam aproximadamente 953 mil espécies de animais catalogados. E segundo a revista Super Interessante, em matéria do ano de 2016, o mundo teria 900 mil espécies de insetos, 31 mil de peixes e 4.600 espécies de mamíferos. Ao cruzar essas informações dessas duas fontes e eliminando os 900 mil espécies de insetos que ocupam muito pouco espaço e as 31 mil espécies de peixes que não entrariam na arca, teríamos por volta de 22 mil espécies de animais catalogados que entrariam na arca. Alguns estudos estimam que esse número seria muito maior, mas tenho aqui que considerar o que está catalogado, não o estimado, que pode conter muito erro e variar muito, dependendo da metodologia de estimação. Se considerarmos também diversas espécies já extintas, podemos sugerir que haveria na época o dobro das espécies existentes hoje catalogadas. Então, no caso, umas 40 mil espécies de animais terrestres. E considerando um casal de cada espécie, poderíamos supor algo em torno de 80 a 90 mil animais. E se o volume da arca equivaleria a 125 mil ovelhas, 90 mil animais de porte semelhante caberiam com muita folga. Assim, talvez menos de 70% da arca seria ocupada pelos animais, inclusive porque muitas espécies eram muito menores do que uma ovelha, como insetos e aves, por exemplo. E as maiores poderiam ser representadas por filhotes, como já mencionei antes. Então sim, tinha espaço para os animais e local para guardar os alimentos na arca. E existe até a possibilidade de que diversos animais poderiam ter ficado em estado de hibernação, exigindo assim menos alimentação. Devemos também lembrar que a água poderia vir da própria chuva e obtida a partir do vão livre entre o teto e o corpo da arca. Outra questão que pode ser levantada a respeito dos animais. Por que seriam necessários 7 pares de animais puros? Vamos ver o texto. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Ou seja, os animais da arca seriam representados em geral por um casal de cada espécie, com exceção dos animais puros e das aves, que deveriam ser 7 casais de cada neste caso. Imagina-se que este número maior de casais de animais puros deveria ser por algumas razões. Em primeiro lugar, porque parte deles serviria para sacrifícios após o dilúvio. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os em holocausto, queimando-os sobre o altar. Também, como eles serviriam de alimentos a outros animais carnívoros, deveriam estar em número muito maior para não serem extintos. E por fim, com relação à própria alimentação deles. Algumas aves, como as pombas, por exemplo, possuem uma alimentação muito mais específica, mais difícil de encontrar do que para corvos, por exemplo, que possuem um vasto cardápio alimentar. Assim, deveria ter um certo número a mais de animais para garantir a sobrevivência da espécie. Mas outra questão que surgiu: será que chovia antes do dilúvio? Podemos voltar ao momento de criação do mundo, descrito logo no início de Gênesis. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas.
Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o segundo dia. Ou seja, aqui as águas foram separadas, naquelas que ficaram em cima, no céu, daquelas que ficaram na terra. Deus criou um tipo de local no céu onde ficaram armazenadas as águas. Também outro trecho deixa isso ainda mais claro. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Outra versão diz: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, quando foi criado o jardim do Éden, não chovia na terra. A terra era irrigada por meio de nascentes, ou mesmo de orvalho de neblina densa. E o relato do dilúvio ainda traz: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Esse texto deixa claro que as águas do dilúvio vieram de todos os lados, das comportas do céu e das fontes das profundezas. Imagina-se que no momento da criação, Deus tenha reservado um grande volume de água no céu para este momento do dilúvio. Terremotos e vulcões podem ter quebrado as paredes das fontes subterrâneas, dando origem a inundações. E as comportas das águas represadas no céu também foram abertas, e muitas águas caíram sobre a terra. Após o dilúvio, teria sido criado então um novo esquema hídrico ou hidrológico na terra, com os ciclos que conhecemos hoje, de chuvas e evaporação de água na forma de nuvens. E com isso, se iniciaria um ciclo de chuvas mais regular. Portanto, é bem capaz de que antes do dilúvio não se tinha muita chance de chuvas. E por fim, Deus faz uma aliança com Noé para dizer que nunca mais haverá um dilúvio que matará a todos. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Também aquelas comportas do céu devem estar vazias atualmente, pois tiveram seu propósito, e com a inauguração de ciclos regulares de chuva, provavelmente não deve ter mais acúmulos no céu. E uma curiosidade final também cabe aqui. A relação do homem para com os animais mudou após o dilúvio. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. A partir de então, todos os animais teriam medo do homem, porque agora ele poderia comê-los. A única ressalva seria de não comer nada com sangue, mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Finalizando, o dilúvio mudou muita coisa no mundo. Pode ter inaugurado um novo ciclo de águas na terra. Também mudou a relação do homem com os animais. E depois do dilúvio, os homens viveriam muito menos. Noé foi a última pessoa a viver mais de 900 anos. Depois, a geração de seus filhos viveu em torno de 600 anos. Os netos, uns 400 anos. Depois foi a 200 e, por fim, aos 100.
Esse último tema seria para um próximo vídeo, mas especula-se que mudanças atmosféricas e ambientais poderiam ter em parte ocasionado isso, com a possibilidade de se passar mais raios ultravioleta pelo local onde antes tinham as comportas de águas no céu, ou algo assim. Ou mesmo que Deus tenha começado a limitar a idade de vida das pessoas, dado seu caráter corrupto, intrínseco ao ser humano. É bem verdade que esse trecho diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Muitos entendem aqui que a partir de então, o homem iria viver somente até os 120 anos como limite. Porém, outros estudiosos observam que esse tempo se refere ao tempo até o dilúvio, ou seja, depois de 120 anos, o homem seria eliminado em função de sua perversidade e do cruzamento de mulheres com anjos caídos, dando origem aos gigantes ou aos refaíns, conforme mostrei neste vídeo. Assim, muitas mudanças ocorreram no céu, na terra, nos ciclos hidrológicos e atmosféricos e mesmo na biologia humana, para que os homens vivessem muito menos do que antes do dilúvio. Mas o que fica é que Deus nos garantiu que nunca mais haverá um dilúvio universal desses, e seu arco nas nuvens sempre servirá para nos lembrar disso. Espero que tenha aproveitado bastante as explicações desse vídeo. Também não deixe de comentar o que tem achado sobre os vídeos. Tenha uma boa semana e até o próximo.